Olá, você está no canal Fragmentos Filosóficos. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir a você que deixasse o seu like, se inscreva no meu canal e, se puder, compartilhe este vídeo e faça algum comentário para que ele possa ser mais compartilhado dentro da plataforma. O caso tratado nesse vídeo é o do Bolsolão, que é considerado um dos maiores esquemas de desvio e falta de transparência na distribuição dos recursos públicos no Brasil. A velha mídia golpista chama-o de orçamento secreto e não de Bolsolão, que é para atenuar o problema da corrupção envolvida no caso e dar legitimidade ao roubo, né? Como se tratasse de um orçamento secreto, é verdade, mas ainda é um orçamento público, né? É legalizado, né? Dessa forma, obviamente, a mídia, essa grande mídia, essas grandes corporações, fazem isso porque também ela tem interesse também em abocanhar o orçamento público nacional, né? A velha mídia liberal, golpista, sempre fez isso para poupar os corruptos da direita. Isso não é novo. Ela chamou um esquema de corrupção revelado em 1993, por exemplo, envolvendo o desvio de recursos públicos por meio também de emendas parlamentares, de o escândalo dos anões do orçamento. Todos deputados da direita envolvidos, maioria do PFL e PMDB. Com a palavra anões, anões do orçamento, na verdade a velha mídia dava a ideia de que não era algo tão grave assim, né? Era uma coisa pequena, né? Como pequenos são os anões, né? O caso, por exemplo, de desvio do dinheiro envolvendo o Banco do Estado do Paraná, Banestado, ficou divulgado pela velha mídia golpista e conhecido como escândalo do Banestado. Parecendo que o problema era a instituição do Banestado. O problema era o Banestado, né? Que não havia indivíduos com CPF e endereços envolvidos, né? E que na verdade eram os políticos corruptos integrantes do PSDB, do Paraná, grandes empresários golpistas, doleiros estelionatários e mais criminosos que usaram as chamadas contas CC5 para enviar ilegalmente cerca de 150 bilhões de dólares ao exterior, especialmente para paraísos fiscais. Um esquema de evasão de divisa e lavagem de dinheiro descoberto no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, que contabilizavam cerca de 500 bilhões de reais roubados, né? Fazendo o câmbio do dólar. E nós poderíamos ficar aqui dando outros exemplos sobre essa falsificação da mídia, né? Mas eu acho que esses dois exemplos já são suficientes para a gente entender. Vamos voltar ao nosso caso, né? Que é o do Bolsolão. O esquema do Bolsolão, o orçamento secreto, envolveu articulação entre o governo Bolsonaro e o Congresso Nacional, beneficiando políticos aliados de Bolsonaro. A responsabilidade de Jair Bolsonaro pelo Bolsolão e Paulo Guedes e Arthur Lira pode ser analisada da seguinte forma. Primeiro, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, como chefe do Executivo de 2019 a 2022, Bolsonaro não vetou e se beneficiou diretamente do esquema, pois utilizou a distribuição das emendas para garantir apoio político no Congresso, a fim de realizar ações populistas e eleitoreiras, ultrapassando o teto de gastos sem ser impeachmentado por isso. O orçamento secreto fortaleceu a base parlamentar de Bolsonaro, especialmente no chamado Centrão, né? Que, novamente, a velha mídia nominou assim para dar a entender que não se trata da direitona, né? Do direitão, permitindo que o governo aprovasse medidas populistas e eleitoreiras sem risco de ser impeachmentado. Apesar de alegar que não sabia dos detalhes da distribuição das emendas, o governo Bolsonaro executou os pagamentos e permitiu o funcionamento do esquema tranquilamente. 2. Paulo Guedes, ex-ministro da Economia do desgoverno Bolsonaro, como responsável pelo orçamento da União, Guedes aprovou a liberação dos recursos utilizados nas emendas RP9. Como ministro da Economia de Bolsonaro, Guedes não impôs obstáculos à distribuição dessas verbas, mesmo com a falta de transparência na destinação dos recursos. Querendo se passar por liberal morno, né, o liberal tradicional, o neofascismo e corrupção de Paulo Guedes se tornaram evidentes. Guedes foi conivente com a criação de um sistema de distribuição e desvio de dinheiro público sem qualquer fiscalização. Terceiro componente, Arthur Lira, o então presidente da Câmara dos Deputados. Como um dos principais líderes do direitão centrão, Arthur Lira foi um dos maiores beneficiados pelo esquema.
Ele ajudou a operacionalizar e distribuir os recursos para parlamentares aliados, garantindo fidelidade ao governo Bolsonaro, que criou o esquema e o manteria, com a promessa de que Lira o apoiasse nas eleições de 2022, como de fato apoiou Bolsonaro durante toda a campanha. Isso está bem notificado, né? Bem noticiado. Após a decisão do STF que proibiu o orçamento secreto, né? Foi a ministra Rosa Weber, né, que fez essa proibição. Lira liderou a articulação para criar um subterfúgio. Mudou o nome e criou as emendas então, em vez de RP9, chamado agora de RP8, uma nova forma de tentar bular o STF e manter o controle sobre a grande parte das emendas parlamentares. Assim, o Bolsolão, orçamento secreto, foi um acordo de conveniência entre Bolsonaro e o Congresso, com Arthur Lira liderando a distribuição e Paulo Guedes garantindo a liberação dos recursos. O esquema possibilitou a aprovação de projetos populistas e eleitoreiros do governo e blindou Bolsonaro contra processos de impeachment, mas teve consequências graves para a transparência e o controle dos gastos públicos. Entre as medidas populistas e eleitoreiras que o governo Bolsonaro aprovou com o apoio do Congresso por meio do Bolsolão, orçamento secreto, estão as várias de caráter eleitoreiro, especialmente em 2022, que era o ano da eleição. Essas medidas ultrapassaram o teto dos gastos e ajudaram a impulsionar a popularidade do Bolsonaro antes mesmo do pleito. Vamos falar agora das principais medidas eleitoreiras financiadas com o apoio do Bolsolão. Bolsonaro aumentou o valor do Auxílio Brasil para R$ 600 na época. Chamou-se PEC, foi um projeto de emenda à Constituição chamado PEC Kamikaze. Aprovada em julho de 2022, a PEC 1 de 2022, PEC Kamikaze, né, aumentou o valor do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, de 400 para 600, mas só até dezembro de 2022. Né, em seguida, isso aí iria acabar. O impacto foi de 41,2 bilhões fora do teto de gastos. Bolsonaro criou benefícios temporários para grupos estratégicos de possíveis eleitores seus. Auxílio gasolina para caminhoneiros e taxistas, que ficou na ordem de 5,4 bilhões. Expansão do Vale Gás, na ordem de 1,5 bilhão. Esses benefícios foram criados meses antes das eleições, evidenciando o uso político dos gastos públicos e teriam tempo curto. Não se tratavam, portanto, de ações de políticas públicas planejadas, com organograma e cronograma relacionados a um plano real de distribuição de renda e melhoria das condições de vida da população. A questão de justiça social. Não, nada disso, era apenas eleitoreiro mesmo. Né? 3. O Bolsolão, orçamento secreto, financiou redutos eleitorais. A destinação de verbas da RP9, da ainda RP9, priorizou aliados do governo e parlamentares do direitão centrão, que garantiram apoio à campanha de Bolsonaro. Municípios governados por aliados de Bolsonaro receberam grandes quantias sem critérios transparentes. 4. Houve perdão de dívidas do FIES. A medida que supostamente beneficiaria milhares de estudantes foi implementada por Bolsonaro estrategicamente em ano eleitoral, com um custo estimado de 15 bilhões. O perdão do FIES durante o governo Bolsonaro foi visto como mais uma ação de marketing político do que uma medida efetiva de auxílio aos estudantes que estavam devendo. A falta de divulgação adequada e as condições complexas para o aluno endividado dificultaram a adesão ao programa. E o programa tinha requisitos difíceis e era voltado para uma parcela pequena de estudantes, o que resultou em baixa adesão. A medida foi amplamente vista como uma promessa eleitoral que não atingiu seu objetivo de aliviar a dívida de muitos estudantes, devido à falta de clareza e burocracia excessiva. Redução de impostos sobre combustíveis, ICMS, PIS, COFINS e CID. Aprovada na PEC dos benefícios, Bolsonaro reduziu o preço da gasolina e do diesel artificialmente, impactando estados e pressionando as contas públicas, já que abriu mão de cobrar impostos federais importantes sobre os combustíveis, tais como PIS, COFINS e a própria CID. E através da Lei Complementar 194 de 2022, uma lei imposta pelo Congresso e sancionada por Bolsonaro sobre os governadores de estado, esses estados foram obrigados a isentarem os combustíveis do imposto estadual, na verdade o principal imposto estadual, que é o ICMS.
Todas essas medidas artificiais e com fins meramente eleitoreiros foram logo derrubadas, mas criaram vários problemas. 1. Os estados perderam bilhões de reais afetando serviços públicos, principalmente educação e saúde. 2. O governo federal abriu mão de receitas importantes, aumentando o rombo nas contas públicas. Um rombo herdado pelo governo posterior, o governo Lula. 3. Quando os impostos voltaram, porque era uma medida, como nós falamos, artificial, os combustíveis ficaram caros rapidamente, anulando então o efeito temporário e artificial da redução feita por Bolsonaro. A questão é que o objetivo do Bolsonaro era melhorar a popularidade do seu governo ou desgoverno às vésperas da eleição. Consequências. O desgoverno Bolsonaro contornou o teto de gastos com a PEC Kamikaze, o que aumentou o déficit público, a dívida pública. O Bolsolão Orçamento Secreto possibilitou a compra de apoio político e a distribuição de recursos sem fiscalização adequada. Essas medidas tiveram impacto temporário e não garantiram a reeleição de Bolsonaro, mas deixaram um rombo nas contas públicas para o governo seguinte. É essa decepção da parte de Bolsonaro que o instigou a continuar e aprofundar a tentativa de golpe pelo qual hoje está indiciado e poderá pegar até 28 anos de prisão. E a conta ficou, obviamente, para o governo Lula, foi o governo que substituiu. O valor exato desse rombo fiscal deixado por Bolsonaro Guedes é estimado de diferentes formas. A mais comum é a estimativa de que foi na ordem de 300 bilhões. Pelo descontrole fiscal acumulado durante todo o desgoverno do Bolsonaro, durante todo o período, especialmente devido à expansão do gasto público para o combate à pandemia, que Bolsonaro o fez de maneira forçada, pois demorou para tomar as atitudes necessárias de combate à pandemia, como todos nós sabemos, enquanto negava a vacina e a ciência e o número de mortes aumentava exponencialmente. Bolsonaro só tomou alguma atitude em relação à pandemia, a atitude de compra e distribuição do imunizante, porque foi obrigado pela justiça, via ação movida por governadores de estado. E 2, por causa das medidas de caráter eleitoreiro no período pré-eleitoral. Tudo isso constituiu essa somatória de um rombo entendido como sendo da ordem de 300 bilhões. Outros cálculos indicam que o rombo poderia ser em torno de 200 bilhões, devido à desorganização fiscal, falta de controle sobre os gastos e a utilização de recursos fora do teto de gastos, tirando então os gastos com a pandemia, como caso de exceção por se tratar de emergência pública sanitária. Então, há essas duas formas de calcular o rombo deixado por Bolsonaro. De qualquer forma, independentemente do valor exato que Bolsonaro deixou para os cofres públicos, o impacto foi substancial e deixou um problema fiscal sério para o governo seguinte, como nós já dissemos, do presidente Lula e Haddad, dificultando a gestão das contas públicas de forma sustentável. Ou seja, o Bolsolão, orçamento secreto, não só garantiu apoio no Congresso, mas também viabilizou medidas populistas e eleitoreiras, desrespeitando regras fiscais para tentar impulsionar a campanha de Bolsonaro em 2022. E foi item fundamental para a geração de um dos maiores esquemas de desvio de dinheiro público, de dinheiro do orçamento público. A decisão de considerar o orçamento secreto inconstitucional foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, como nós dissemos, pela ministra Rosa Weber, em 19 de dezembro de 2022. E, obviamente, não tardou para que o Arthur Lira bolasse uma nova forma de tentar recolocar em pauta a RP9 numa nova, vamos dizer assim, numa nova coloração, num novo formato. No novo formato, a PEC RP9 passou a ser chamada de RP8. Após a decisão do STF, o Congresso reformulou as regras e criou um novo modelo para a distribuição dos recursos. Parte das emendas que antes eram classificadas como RP9, emendas de relator, passou a ser distribuída por meio das emendas de comissão, chamada agora RP8. A RP8 foi formulada por Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, em 2020, durante o governo Bolsonaro. Ela alterou a forma de distribuição das emendas parlamentares, permitindo que os deputados tivessem maior controle ainda sobre o orçamento, com o poder de direcionar recursos diretamente para obras e projetos em suas bases eleitorais.
A principal crítica à RP8 foi que ela aumentou ainda mais o poder de indicação de recursos pelos próprios parlamentares para projetos desconexos com qualquer projeto maior de desenvolvimento nacional, infraestrutura, industrialização, etc., como é o atual PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, do governo Lula. Sem a devida, então, transparência e fiscalização, a RP8 de Arthur Lira foi vista como expressão da pressa e salivação, né, do direitão centrão de Lira em desviar a maior quantia de dinheiro do orçamento público o mais rápido possível e de uma maneira a cooptar apoio político por meio do orçamento público para apoio, por sua vez, à reeleição do Bolsonaro, que foi justamente um dos que criaram esse sistema, esse esquema. Para acelerar o roubo e aumentar a pressão para sua liberação rápida na RP8, Regime de Participação 8, né, que é o nome RP8, Regime de Participação 8, foi introduzido o conceito de emendas impositivas, também conhecidas como emendas PIX. Essas emendas obrigam o governo, né, ou no caso o presidente da República, a liberar os recursos indicados pelos parlamentares para obras e projetos nas suas bases eleitorais, sem a necessidade de autorização do Executivo. Sendo que o presidente da República é o responsável pela organização e gestão do orçamento anual, conforme o artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal, que atribui ao chefe do Executivo, o presidente da República, a competência para propor o orçamento e administrar as finanças públicas. Ou seja, o presidente da República, conforme esse artigo 84, 6 da Constituição Federal, é o responsável, o verdadeiro responsável pela organização, proposição e gestão do orçamento público. Vamos falar então qual que é a situação atual agora, né, do tal bolsolão, né, orçamento secreto. Atualmente, a distribuição das emendas parlamentares ocorre principalmente por meio de três meios: RP6, que são emendas individuais de deputados e senadores com execução obrigatória; RP7, que são emendas de bancadas estaduais, até bancadas agora tá tendo direito a emendas. RP8, né, já falamos, são emendas de comissões, substituindo parte das RP9. Apesar da mudança da nomenclatura e da decisão do STF, ainda há críticas sobre a transparência na alocação dos recursos, já que o novo modelo continua permitindo negociações políticas e favorecimentos dentro do Congresso. Atualmente, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, STF, está conduzindo investigações relacionadas ao esquema conhecido como Bolsolão, que envolve o desvio de recursos provenientes de emendas parlamentares. Em janeiro de 2025, a Polícia Federal solicitou ao STF que a Operação Overclean, que apura desvios em emendas parlamentares, fosse transferida para o gabinete do ministro Dino, devido à sua atuação em casos semelhantes. Mas sobre isso mais desdobramento dessa questão, falaremos em um outro vídeo, né? No momento eu gostaria de pedir a você que, se você não deixou seu like, se você deixe seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe esse conteúdo. E até mais, valeu!